No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final e completará a noiva de Cristo arrebatado. Fechamos nossos olhos. Em teus braços, Senhor, em teus braços nos escondemos. Em teus braços se torna um lugar de esconderijo. Em teus braços se torna um lugar de segurança. Nos leve para isso, Deus. Em teus braços. Nossos braços são frágeis. Nossas forças se esgotam. A nossa capacidade própria tem limites. Minha misericórdia, Pai. Mas em Ti há segurança. Amém, Pai. Em Ti há conforto. Maravilha, Senhor. Em Ti há sustentação. Tu continuas sendo El Shaddai, Deus de seios, Deus que alimenta, Deus que dá alimento, supre cada necessidade, Senhor. Esta palavra viva, este alimento espiritual, sacia nossa alma, sacia o nosso espírito, Sim, amado. todo o nosso ser, meu Pai, fortalecido no braço forte do Senhor. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos em Teu santo e precioso nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas contigo, Deus, e nos ajuda mais uma vez a prosseguir adiante, Pai. No nome de Jesus Cristo, entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor está em Dom Pedro, né? Cuida da ceia lá para os irmãos. Eu quero abrir com vocês Romanos capítulo 9. Começamos no versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, e nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão.
pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Esse não foi um único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Pai, vivifica a tua palavra no santo nome de Jesus Cristo, Deus vivo. Amém, Senhor. Pode ser aceitado. É bem conhecida, né? Romanos, capítulo 9. O apóstolo Paulo trouxe esse ensinamento depois de compreender o mistério de Cristo, que é a igreja. Que até então havia esses costumes tradicionais, religiosos, de que somente judeus eram salvos, somente quem fosse de Abraão segundo a carne é que tinha o direito da salvação. Mas depois que Paulo teve esse esclarecimento dado pelo Espírito Santo, ele começou a compreender que os gentios também estavam dentro desse propósito de Deus segundo a eleição da graça. A escritura que nós lemos fala acerca de Abraão. O velho patriarca foi chamado por Deus não por obras, mas pela graça de Deus. Com 75 anos de idade, Abraão já estava na Mesopotâmia. Deus então o chamou de Ur dos Caldeus para realizar um propósito na vida dele. A Bíblia diz que Abraão era pagão, adorava deuses estranhos, era idólatra. Então foi um chamado segundo a eleição da graça. Ou seja, Deus foi e tratou com aquele homem, revelou-se àquele homem, e aquele homem então retribuiu com as suas atitudes e com a sua fé perante Deus. Nós vamos encontrar também nos evangelhos que Jesus ensina acerca da circuncisão, que a circuncisão não veio da lei, mas sim dos patriarcas. A circuncisão era um pacto feito entre Deus e o homem, e isso era feito segundo a carne. E a circuncisão não foi primeiro foi o chamado, o pacto, a aliança, o chamado de Deus. A circuncisão foi uma forma de retribuir o pacto daquela aliança. É a mesma coisa para conosco. Deus nos tira do sistema denominacional, Deus nos tira do mundo, segundo a eleição da graça, porque isso não é mérito nosso. Então Ele nos dá a sua circuncisão na alma, que é o batismo do Espírito Santo. Você é selado no reino, você entra dentro de um corpo, chamado corpo de Cristo, através da eleição da graça. Deus te chama, Deus te equipa, Deus te justifica, Deus te santifica e Deus te batiza com Espírito Santo. Amém. Então, Deus é que dá todas as condições para nós alcançarmos aquela promessa. Deus pavimenta o caminho, Deus abre o caminho e Deus te dá condições para chegar naquela promessa. Então, amém, é mérito da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão então foi aperfeiçoado com o tempo. Então houve um chamado, depois desse chamado houve um aperfeiçoamento no decorrer da caminhada, até se chegar a uma perfeição. Nós vamos encontrar em uma outra passagem bíblica que Deus disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Era tempo de uma outra mudança, um estágio, uma transformação, porque algo estava prestes a acontecer. Uma, que o ventre de Sara era estéril, não gerava filhos, a despeito que Abraão também tentou colocar as suas mãos nessa promessa, ao se envolver com Agar.
Nunca foi a vontade de Deus que Abraão tivesse um filho com Agar. Por mais que Agar tivesse um ventre fértil, Deus escolheu o ventre de Sara, uma que Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele mesmo tem capacidade de cumprir cada promessa na nossa vida. Amém. Existe a nossa parte de dedicação, de santificação, de obediência, de humilhação, mas o agir vem dele. Aleluia. A maneira de trabalhar vem dele. E por isso então que Abraão deixou certos deslizes na sua trajetória, mas devido ser um pacto incondicional, Deus não colocou em conta a descida ao Egito, Deus não colocou em conta ao se envolver com Agar, Deus não colocou em conta as precipitações de Abraão em sua trajetória, em sua vida, porque havia algo que excedia o pacto, a aliança entre Deus e aquele patriarca. Nós temos os nossos deslizes. Quem de nós nunca teve uma decisão precipitada? Quem de nós nunca teve um deslize, uma falha, um fracasso ou uma derrota? Só que o que faz você permanecer ainda hoje em Cristo? Um pacto que está acima, o sangue dele, Aleluia. o seu Espírito Santo, Amém. que habita dentro de você, que te dá sustentação para prosseguir na caminhada, Amém. da jornada da fé. Então é pela graça, segundo a eleição da graça. Não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem Deus se compadece. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser me compadecer. Aleluia. Então, nós estamos em Cristo, mediante a eleição da graça. Amém. Deus, com a sua soberania e misericórdia. Quando veio Ismael, só deu problema. Ismael é filho da escrava. A Bíblia nos diz, a Escritura que lemos, segundo a tua descendência. Abraão teve muitos descendentes. Foi casado, teve filhos com Agar, gerou Ismael. Teve Sara, gerou Isaac. E teve Quetura. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura e gerou 7 ou 8 filhos. Então, a descendência que seria chamada, não aos teus descendentes, todos os seus filhos, não, uma única linhagem em Isaac será chamada a tua descendência. Deus separou essa linhagem, porque além de ser uma promessa de satisfação humana de um homem querer ter um filho, o plano da redenção estava por detrás disso. Pois bem, o Gênesis 3,15 diz o que? A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Trata-se então de uma linhagem messiânica segundo a carne. Então Deus trataria com o ser humano, e Abraão teve esse privilégio. A carta aos Gálatas é dito que o Evangelho do Reino foi anunciado primeiramente para Abraão. Ali então deu início ao plano da redenção de Deus. Só que essa descendência não seria natural. A despeito que havia uma certa vanglória dos judeus, circuncisão, cerimônias, rituais, o povo da circuncisão, o povo das tábuas da lei, o povo da coluna de fogo, o povo dos profetas, o povo de Canaã. Então existia um certo orgulho judaico de ter esses traços do passado que se tornou costume no presente. Mas o plano de Deus, segundo a eleição da graça, não seria com pessoas naturais,
seria com filhos e filhas de Deus, Amém. geradas pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Quer judeus, quer gentios, quer livres, quer escravos, seja grandes e pequenos, o Evangelho da graça brilharia com o sol da justiça. Cristo cruzaria o teu e o meu caminho e revelaria a sua palavra. Glória a Não Deus. conforme o curso natural, mas porque estávamos nele antes da fundação do mundo. Amém. Não é uma linhagem natural, Deus, maravilha. é uma linhagem eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gerados pelo Espírito Santo da promessa. Agora vem as obras. Fé e obras podem caminhar juntas? Elas são irmãs. Elas têm que andar juntas. Se eu colocar a minha vida só em obras, eu estou errado. Eu sou salvo através da justificação pela fé. Cristo morreu por mim. Cristo derramou seu sangue por mim. Eu creio nisso. Então eu sou justificado pela fé, no nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Só que agora, através da minha fé, as obras vão acompanhar. O Espírito Santo vai adentrar em mim. Amém. E os frutos do Espírito vão manifestar. Amém. A nova natureza vai manifestar. Amém. É as obras da graça em você. Maravilha. A fé vem dele e as obras também vêm dele. Amém. Você faz porque ele coloca aquilo dentro de você. As obras do Espírito Santo. Raabe é uma personagem que ela é justificada pela fé e também pelas obras. Tiago qualifica ela num nível de fé semelhante ao velho patriarca. É interessante. Abraão é nosso pai da fé. E se a fé fosse colocada em uma balança, o peso da fé do velho patriarca seria colocado aqui, e a fé de Raabe seria colocada aqui, no mesmo nível, nem para cá e nem para lá. A Bíblia qualifica a fé de Raabe semelhante à fé do velho patriarca. Mas era uma meretriz. A fé rompe barreiras. Amém. Ela era uma gentia, não fazia parte da linhagem. A fé ultrapassa tradições. Ela conseguiu conquistar o seu espaço. Crendo, não vendo, no ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi falar do que Deus fez com vocês lá atrás. Glória. Eu creio, eu aplico o sinal e Deus salva a minha vida. Não eu, mas toda a minha casa. Maravilhoso. Olha o que é crer no Evangelho. Será salvo tu e a tua casa. Os teus eu darei a ti. Isso é misericórdia. Aleluia. A qualidade da fé de Raabe então é semelhante à do velho patriarca. E voltamos. Prostituta, convertida, seguindo um povo da coluna de fogo, área espiritual restaurada, mas faltava uma outra área: matrimônio, família, casamento. Foi liberta do prostíbulo, agora precisava de uma restituição familiar. Plano da redenção para Raabe? Sim. Semente da mulher segundo a carne passar por Raabe? Sim. A fé rompe barreiras. Raabe gerou Obed. Ou digo, Raabe gerou a Boaz. Boaz casou-se com uma outra semelhante, Ruth,
gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé, o rei Davi. E em diante chega no Salvador Jesus Cristo. Então nós observamos que viu o que é a fé e as obras caminhando juntas. Eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Eu não manifesto as obras do Espírito Santo em mim. Eu creio na mensagem, amém. Eu sou batizado em nome de Jesus, amém. Eu creio no mensageiro, amém. Mas tem que acompanhar as obras do Espírito Santo em nossa vida. A despeito que o Evangelho seja o chamado Evangelho da Graça, que significa o favor não merecido de Deus para a nossa vida, de Deus tratar conosco de uma forma também incondicional, e que ser chamados filhos de Deus não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus. Aleluia. Ainda tem algo a ser manifestado em nós. Amém, Deus. Porque assim como foi para Abraão um aperfeiçoamento, para nós também tem esse aperfeiçoamento. O andar na presença de Deus é para mim e para você também. E ser perfeito na presença de Deus é para mim e para você também. A obediência à palavra de Deus dá a nós o direito de receber o batismo do Espírito Santo. Eu posso imaginar comigo mesmo que se eu não obedecer a Deus, Deus não se importará com isso, porque a eleição está acima. A obediência testifica que você é um chamado. A tua vida perante Deus testifica que você é um chamado. O teu temor, o teu relacionamento com Deus testifica que você é um chamado. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não é pelos gritos, pelos pulos, pelos saltos, não. É pelos frutos. Amém. Pelas atitudes, o meu comportamento e o que eu falo perante Deus, perante as pessoas, testifica quem eu sou. O mensageiro ensina que Deus não poderia fazer nada por esse velho patriarca até que ele chegasse a uma obediência plena. Então existe essa tão chamada obediência plena, que é aquele relacionamento mais profundo com Deus, que o íntimo da nossa alma é tocado pelo Espírito, e que algo nos chama para o desenrolar profético de Deus em mim e na tua vida. Você acha que o que Deus tem para realizar nas nossas vidas é somente para resolver os problemas naturais que estamos passando? As batalhas que estamos passando, seja por fora ou por dentro? Não é isso. Deus tem uma noiva. O propósito de Deus é uma noiva ser produzida e gerada por sua palavra. Amém. Ela se tornar a imbatível igreja, o exército do Deus vivo. Glória a Deus. É ela se aproximar dele e possuir os potenciais que ele possui. É conhecer os propósitos de Deus na nossa vida. Porque se você reconhece o teu propósito, você vai se dedicar naquilo da qual você foi chamado a realizar. Quando eu não reconheço o meu propósito, eu dou soco ao ar. Eu não tenho direção certa. O meu barco vai de um lado para o outro. Eu não tenho uma direção do Espírito para mim. Qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de falatório, tomará eu fazer outras decisões. Mas quando é ancorado algo em nossa alma, aquilo estabelece, aquilo descansa.
Amém. Você tem uma realidade de que Cristo cruzou o teu caminho. Aleluia. E que Cristo tem uma obra a realizar em você. Graças. E no tempo determinado, como foi para Abraão, virá para nós também. Deus havia dito para Sara: neste tempo apropriado eu virei a ti. Porque existe uma engrenagem profética. Por mais que o ventre fosse estéril, na idade de 75 ou mais anos, Deus escolheu foi Sara. Era o propósito de Deus segundo a eleição da graça. Um ventre estéril para gerar um pequeno profeta, um Isaac, um filho da promessa. Por que não o ventre de Agar? Não se questiona a soberania de Deus. A soberania de Deus está acima dos dons. A escolha soberana de Deus está acima de qualquer pensamento nosso. Nós qualificamos as pessoas melhores daquelas que se dedicam, se empenham, leem a Bíblia e tudo mais. Deus não vê dessa forma. Deus olha a sua escolha soberana antes da fundação do mundo. Aleluia. Deus permite pessoas caminharem segundo o curso deste mundo até um tempo, enquanto que outras nascem em berço cristão e não têm revelação e nem intimidade com Deus. E por que os outros, lá de fora, conseguem, pela eleição da graça, encontrar graça diante de Deus e adentrar verdadeiro? Não que os nascidos da igreja são desprezados. A Bíblia narra que quem nasce na igreja e conserva a sua fé é chamado de raminho glorioso. Cristãos que nascem na igreja, em berço cristão, são chamados de raminhos gloriosos. É um privilégio honrável diante de Deus quem nasce dentro de uma igreja. Mas o propósito de Deus vai além disso também. Vai nos falares, vai nos becos, revela a palavra e o Espírito Santo adentra nessas vidas. É o propósito de Deus segundo a graça. Amei a Jacó e aborreci a Esaú, mas os sujeitos nem fizeram nada. Estavam ainda no ventre da mãe, filhos de Isaac, progenitor, no ventre de Rebeca. Rebeca estava produzindo gêmeos, um rejeitado e um outro aceito. E antes que fizesse alguma coisa, não falamos ali, né? A forquilhinha. O Isaac amava Esaú. Se fosse para Isaac escolher quem receberia a primogenitura, era Esaú. Esaú era na caça. 6 horas da manhã já estava de pé. Já estava na labuta, caçando, trazendo novilho para o pai. E Isaac era apegado à caça e amava Esaú mais do que Jacó. Só que Rebeca se apegou a velho Jacó, ao novo Jacó. Né? O profeta Oséias disse, por inspiração divina: no ventre garrou no calcanhar do seu irmão e lutou com Deus e prevaleceu. A eleição estava na frente, mas não vai lutar com o anjo para ver, não vai manifestar o sinal para ver, não vai ficar até a alvorada, até o raiar do dia, lutando para receber algo para ver se não ia ou iria receber. Jacó foi perseverante na eleição da graça. Nós temos que ser perseverantes. Amém. Segundo a eleição da graça. Nessa semana eu não consegui nada, eu continuarei lutando. Aleluia. Mês que vem não deu
continuo lutando. Glória a Deus. Um ano se passou, 2 anos. Eu estou lutando com Ele. Em oração, persistência e busca por sua direção. Ele manifestou os frutos. A fé dele manifestou os frutos. Nas nossas vidas, o campo espiritual, ele é muito vasto. Só que o desejo dos seres humanos, nós, é muito pouco por essa dimensão tão gloriosa do campo do sobrenatural. As bênçãos de Abraão repousam sobre a igreja. E quando se fala de bênçãos de Abraão, fala-se também da própria primogenitura, porque as bênçãos de Abraão passou para Isaac e depois passou para Jacó. A primogenitura abre caminho para visitações angelicais. A primogenitura abre caminho para a dimensão do sobrenatural do Espírito Santo. Hoje, a nossa primogenitura é a palavra de Deus. Amém. E é o Espírito Santo que vivifica esta palavra e que faz estas promessas se tornarem reais na tua e na minha vida. Aleluia. Existem certas ocasiões que nos deparamos em um vale de ossos secos. Ou como Davi no Salmo 23, andando pelo vale da sombra da morte. Você não tem perspectiva de nada diante de você. Tudo é um deserto. Mas aquela fagulha, aquele grãozinho, aquele poder escondido que habita em você, Aleluia. testifica Verdade, Deus. que algo se romperá. O que é essa fagulha dentro de você? É o Espírito Santo Amém, Deus. revelando na tua alma que a caminhada ainda não terminou. E automaticamente aquilo desperta o teu interior, desperta a tua vida para voltar aos princípios da qual o Espírito Santo quer que você esteja. Todos nós somos sujeitos a passar por calamidades, como passou William Branham, como os profetas, os santos do Velho Testamento. Mas aquele súbito poder, o Espírito Santo, sustenta a tua alma e faz você vencer as tempestades desta vida. Amém. Porque a eleição da graça fala mais alto. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Por causa de um pequeno remanescente, Aleluia. os tempos seriam abreviados. O que é um remanescente? Aonde tem uma quantidade de sementes, ali é selecionado. Dentro dessa quantidade de sementes é separado, escolhidas. Dentro da estrutura da igreja, nem todos que se dizem da mensagem serão salvos. Um remanescente será salvo, segundo a eleição da graça. Amém, Deus. Dentro da mensagem há um povo separado, que não está engolindo falsos ismos, que não está engolindo falsa doutrina, e que
também não está bloqueando a ação do Espírito Santo, a manifestação dos dons, o poder da palavra e a liderança do Espírito Santo. Esse é o remanescente que crê em toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Ainda que os filhos de Israel sejam como as estrelas dos céus, o remanescente é que será salvo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E com esses poucos escolhidos, Deus trata. Amém. Deus capacita. Graças a Deus. Deus sustenta você por causa da eleição. Olha que eleição. Nós confiamos em nossas forças e capacidades próprias. Olha que eleição. Simão Pedro teve uma experiência gloriosa de olhar para Jesus e receber direto do Pai: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de Jesus retornar para ele e dizer que bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E receber as chaves do reino, que tudo que seria ligado na terra seria ligado no céu. Desfrutou de expulsação de demônios e proclamou o evangelho do reino no ministério do Senhor Jesus. Só que tem um item, uma ocasião depois dessas experiências. Simão, Simão, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Pois Satanás queria te cirandar, e eu intercedi por ti. Acima de nossas atitudes, tem essa intercessão. Aleluia. De Cristo sobre nós. Graças a Deus, Pai. Espírito Santo, próprio Senhor Jesus, intercedendo por cada eleito, por cada um de nós. Quando chega o tempo determinado de Deus cumprir com a sua palavra, seja com uma igreja local, com uma família, ou um indivíduo, Deus então começa a tratar de uma forma específica, tirando do comodismo, do tradicionalismo e do caminho que muitos estão seguindo. Vem um despertar de dentro para fora. Assim aconteceu com a nossa conversão. Antes éramos guiados segundo o curso deste mundo. Tínhamos influências em nossa volta. Tínhamos os nossos costumes e as nossas práticas. Mas o Espírito Santo adentrou em você. Amém. E separou a tua vida. Separou a tua família. Separou você por completo. Aleluia. E te trouxe para a sua palavra. Amém. Agora, dentro deste reino espiritual, temos que estar cientes que há muita terra para ser conquistada. Amém. Pelo simples fato de pensar que somos crentes e cremos na mensagem da hora é o suficiente. Não, há muita terra para ser conquistada. Verdade. Existe a largura, existe a profundidade, existe a altura, existe o comprimento. Eu sou especialista no comprimento, mas eu sou muito honesto na largura. Eu sou bom quando se trata de coisas, de dons, mas quando se trata de natureza divina eu apanho. Então existem muitas coisas que deixamos a desejar e nos aperfeiçoamos só no item, dentro dessa terra chamada terra da promessa. É interessante observar que Deus tem seus tipos de unção. Uma coisa é unção para pregar o Evangelho,
Outra coisa é uma oração de fé. Já requer um outro tipo. É uma outra esfera. A unção da cura é uma outra esfera. É uma outra dimensão dentro dessa terra. Glória a Deus. Mas nós não temos interesse disso. Nós somos espectadores, bons ouvintes, mas deixamos a desejar as polegadas dessa terra da promessa. Quando Josué chegou nas margens desta terra, ele pôde olhar as experiências que teve no passado, que serve para mim e para você. Josué começou a observar a experiência gloriosa diante do anjo do Senhor, com a espada desembainhada. Ele pôde desfrutar do rio Jordão recuando diante dele. Ele pôde desfrutar de Jericó, os muros caindo ao chão. Desfrutou das vitórias contra os inimigos, 31 vitórias consecutivas, sem perder uma batalha. Aleluia. 31 vitórias invicto, sem perder uma batalha. E quando chegou na terra de Canaã, chegando na terra, o próprio Senhor disse para ele: Josué, há muitíssima terra para ser conquistada. Se nós achamos que as experiências que tivemos há 5, 10, 15, 20 anos atrás é o suficiente, e o fato de eu pertencer a uma igreja da mensagem é o suficiente, nós estamos muito enganados. Há muita terra para ser conquistada. Não é que os céus estão vazios, os céus estão cheios do original. Amém. O que falta é vasos para o azeite se derramar, para o azeite transbordar em nossa vida. Claro que para isso exige então a mortificação da carne, o negar a si mesmo e deixar o Espírito Santo fluir em você. Isso requer então a verdadeira obediência completa, o deixar pai, mãe, filhos, bens, mulher. Não que você vai deixar sua família, mas aquela particularidade com Deus é reservada. Aquele prazer de estar com Deus está em primeiro lugar. Amém. Então isso produz em você as obras do Espírito Santo em tua vida. Como é pregado, a solitude com Deus é que causa as revoluções espirituais. Porque não adianta você procurar as pessoas para desabafar em relação às suas fraquezas e falhas, elas não te entenderão. Agora, quando você consegue encontrar o Espírito Santo como consolador e que ouve as tuas orações e não fica só nisso, Deus falando ao teu interior, tudo acontece de forma completamente diferente. Amém, Deus. Porque existem esferas de espiritualidade, existem níveis de espiritualidade, de alcance e compreensão, mediante uma aflição e uma batalha espiritual que é travada. Por isso que Cristo caminhava acima dos sentidos naturais, porque Jesus não se apegava às coisas terrenas e às paixões desta vida. Cristo tinha um foco: fazer a vontade daquele que me enviou. Então isso produzia em Jesus as obras do Pai na vida dele. Uma liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Nós temos cascas grossas. Nós temos muita coisa que bloqueia a ação do Espírito, devido ao curso da nossa vida. E o comodismo e o nível de espiritualidade que nós nos acostumamos faz então nós estacionarmos e pensarmos que estamos certos com Deus e Sua palavra. Mas nós éramos para andar a milhas de distância. Ao nível de ministério, ao nível de que é pregado, do tempo de conversão que temos, era para produzir algo muito mais além do que nós estamos produzindo. E o erro não é de Deus, nem de Sua palavra. O erro
é nosso, por causa de uma palavra chamada negligência e relaxamento espiritual. Então existe um comodismo e um tradicionalismo entre nós mesmos, que dificilmente há aquela sensibilidade espiritual e aquele fluir do Espírito que faz vidas humanas estarem debaixo de uma unção e saírem por essas portas de maneira diferente, de poder encarar a vida de maneira diferente. Há muita letra, há muito conhecimento intelectual, mas os céus estão cheios do original. Amém. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Dentro desta primogenitura existe o poder vivificador. Cada um de nós carrega uma medida de unção. Para você hoje, não está sentado nesses bancos, mas para você hoje estar em Cristo, é porque há uma medida de unção em você. Amém, Pai. Há uma medida do Espírito Santo em você, que faz você vencer a Odisseia, que faz você vencer este mundo, que faz você prosseguir adiante. Então existe uma pequena medida de unção em você. Só que existe a questão do se acostumar. E como falamos, uma coisa é ser selado no reino e ter o Espírito Santo. Outra coisa é eu me encher do Espírito Santo. Ou seja, eu ser cheio do Espírito Santo, que já é um cálice transbordante. Não que Eliseu seja profeta a respeito que tinha a porção dobrada do Espírito de Elias, mas é interessante observar. Em uma certa ocasião chegaram para Eliseu, os amigos dele disseram: Eliseu, vamos cortar lenha, porque aqui os profetas estão chegando e é necessário construir mais tendas. Então vamos até o bosque cortar mais lenhas. E Eliseu disse: não, eu não vou. Mas insistindo, acabou indo. E foram. Curso natural da vida. Amigos convidando para ir ao bosque cortar lenha. Chegando lá, um sujeito estava na margem do rio, cortou, foi cortar a lenha, um machado caiu dentro do rio. Olhe o que é uma unção sobre si. Olhe o que é uma medida do Espírito Santo sobre uma pessoa. Eliseu então vê que o sujeito estava desesperado e diz: ah, meu Senhor, era emprestado esse machado. Eliseu poderia dizer: vamos fazer uma campanha de oração aqui durante 7 dias para ver o que acontece. Não. Eliseu só disse para o jovem: jogue esse leio aí, uma vara. Jogou a vara no rio. Automaticamente, o machado que estava no fundo do rio veio flutuando e voltou nas mãos daquele sujeito. O que é isso? Poder vivificador. Amém, Deus. A despeito que é Eliseu, o homem que tinha a porção dobrada do Espírito de Elias. Mas teve alguém que disse uma certa vez: obras maiores do que essa vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai. Ou seja, hoje eu e você somos membros do corpo de Cristo. Amém. E estando dentro desse corpo, há um poder vivificador. Amém, Deus. Para você vencer o mundo, tem uma unção que te acompanha. Para você tomar certas decisões sábias na vida, de propostas que o mundo te oferece, é porque tem uma unção sobre você, que te livra dessas tragédias do dano. Só que agora existe algo maior, que nós não buscamos, porque tem que ter uma entrega, uma rendição, mais sinceridade, mais transparência. Não é exigir perfeição que Deus quer de nós, mas nos entregar por completo, para que algo possa se romper. Nós fomos chamados segundo a eleição da graça. Martinho Lutero disse uma certa vez: salvação Ele deu por mim, a sua graça foi por mim, e em retribuição eu oferto a minha vida. Eu prego o Evangelho,
não para ser salvo, mas sendo salvo, eu proclamo o Evangelho. Eu venho aos cultos, eu oro, eu busco a Deus, não porque eu sou um salvo, não porque eu busco isso para ser salvo, mas sendo um salvo, eu faço essas coisas como gratidão. Amém. Ao Senhor Jesus. Amém. Muitas vezes a expressão gratidão poderia ser exposta de forma mais sincera e mais impactante em nossa vida. Saber que Cristo morreu por nós e que Cristo deu a vida por mim e por você. Pelos longos anos de igreja, isso se tornou comum e é uma coisa que já não surte mais efeito. Deve haver o quê? Um reavivamento em nosso interior. O que é um reavivamento? Avivamento é quando o Espírito Santo visita alguém, visita uma igreja. Deus então aviva aquela igreja com seu poder e manifestações. Vidas convertidas produzem avivamento. E reavivamento são aqueles que já estão na igreja, mas já estão acostumados com os costumes dos cultos. Precisam de um reavivamento. É aquele mar em tempo de ressaca que joga para fora toda a sujeira, toda a imundícia e volta a ser limpo novamente. Nós precisamos de um reavivamento, ou seja, jogar o lixo que habita dentro de nós, de costumeirismo, tradicionalismo, confiar em si próprio, razão própria e deixar a obediência do Espírito Santo fluir. O Espírito Santo é sensível, por isso que é considerado uma dócil pombinha, porque ele é sensível, é dócil. Nele não habita raiz de amargura, muito pelo contrário, ele mesmo produz o seu azeite. Ele mesmo produz o seu azeite. E quem de nós tem o Espírito Santo vai produzir isso. A vida de Cristo manifestada em nossas vidas. Teve uma certa vez que já preguei aqui, Zambo, um africano que foi preso na escravidão. Zambo estava com grilhões nos braços e nos pés. Só que ele aceitou Jesus nessas condições. E no dia seguinte, trabalhando no campo, sol quente, Zambo cantava hinos e louvava a Deus mediante a circunstância que se encontrava, com grilhões nos pés e nas mãos e com enxada. Os colegas de trabalho então lhe interrogaram: Zambo, que alegria é essa, que satisfação é essa, que louva a Deus mediante um sol escaldante e com grilhões? Na noite seguinte, Jesus cruzou o meu caminho e há uma satisfação na alma de servi-lo e honrá-lo. E durante aqueles dias eles começaram a ver o comportamento de Zambo se alegrando, cantando mediante a escravidão, até que chegou nos ouvidos do responsável e que chamou Zambo até o escritório. Zambo, chegando no escritório, testificou para o responsável da escravidão, relatando para ele a experiência que ele teve com Cristo. Aquilo emocionou e impactou aquele homem. Ele então, pegando as chaves, tirou os grilhões dos pés e das mãos de Zambo e disse: Zambo, hoje você não é mais livre de alma, você também é livre para viver e proclamar a Jesus aonde quer que você vá. Vá e pregue este Jesus a qual você serve e tem satisfação. Zambo conseguiu formar uma igreja no seu local. A idade foi se passando como missionário. Chegou a idade de estar numa UTI, perto da morte. Os membros da igreja foram visitá-lo. Chegando no local onde estava o corpo de Zambo, a sua alma já estava entrando na região dos salvos. Ele estava em coma, entrando nos portais eternos. Ele diz o seu testemunho porque ele retornou, porque a igreja começou a clamar para que ele voltasse. E ele voltou para testificar o que ele estava desfrutando do outro lado. Aleluia. E chegando naqueles portais, um ser angelical veio
um livro na mão, se aproximou de Zambo e disse: Zambo, estás pronto para receber a tua recompensa? Oh, meu Deus. Zambo olhou para o anjo e disse: recompensa? Deixe-me beijar os seus pés, e essa será a minha recompensa. Deixe-me beijar aqueles pés que uma vez derramaram seu sangue por mim. Princípios. Não é buscar a Deus por solução de problema, é Cristo. O fato de Ele morrer por mim e por você é o suficiente. O fato de Ele ressuscitar dentre os mortos é o suficiente. Aleluia. Louvado seja Deus. A recompensa é Ele. Ele é a minha e a tua satisfação. Amém. Se eu estou em Cristo e eu procuro com ansiedade coisas desta vida, isso mostra que tem algo de errado comigo. Quando eu proclamo ser cristão, mas eu sou um ansioso por coisas desta vida, perturbado que passa noites, claro, tem algo de errado comigo. Seja ansioso por Jesus. Amém. Seja como diz o livro de Cantares: eu não vejo a hora nem que meu amado toque na porta, em que abre na fechadura, amando, querendo que o seu Salvador se apresente. Como diz o salmista: assim como os guardas aguardam o amanhecer do dia, assim eu estou ansioso por ti, Senhor. Ansiedade por Jesus, desejo por Jesus, anelo por Jesus, não para resolver problema, não para te abençoar. Ei, se tu uma bênção. Antes que Abraão fosse abençoado, ô patriarca, se tu uma bênção. Depois as bênçãos virão. Amém. Mas primeiro, se tu uma bênção. Glórias a Deus. Deus acima de tudo, sua palavra e o seu Espírito Santo. Por isso que Ele sonda os corações, os motivos e objetivos que estão por detrás das intenções do coração. Nós achamos que é quatro paredes e nós aqui, irmãos, tudo passa diante daquele que tem seus olhos como chamas de fogo. Todas as coisas estão nuas diante daquele que ressuscitou dentre os mortos. Cada um de nós precisa reconhecer a nossa identificação dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos de pé. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Eu também vou ser breve na oração. Vou ser breve na oração. Espírito Santo, há muita terra, há muitas coisas a serem desfrutadas, mas a nossa mente é fragmentada. A nossa mente ela é fragmentada. Nós não temos o alcance disso. Então nos ensina, Senhor, a desfrutar dessa eleição e de cada polegada que tem essa terra da promessa. Seja o leste, seja o oeste, norte, sul, guia-nos para novas experiências. Guia-nos, Deus, para uma vida cheia do Espírito Santo, esse poder vivificador que já habita na igreja, que habita em cada um de nós.
Esse poder do Espírito Santo que faz com que a minha mente seja renovada e que eu compreenda o propósito de Deus na minha vida. Que não seja uma cana agitada pelo vento, ou que eu seja um barquinho sendo guiado pelas ondas do mar em tudo e qualquer direção. Há uma âncora, e essa âncora é Jesus. A âncora é Cristo. É o teu porto seguro, é o teu lugar de segurança. Quer achar um lugar de esconderijo? Não é uma caverna escura, não é um lugar de depressão. Aquilo ali não é lugar de esconderijo. Nos braços do Altíssimo, aos pés da cruz, em gratidão nos prostramos diante de Ti, em sacrifício vivo, santo e agradável perante Deus nos apresentamos a Ti, como perfume comprado pelo Teu sangue, nos apresentamos a Ti, sem nenhum mérito, nada de bom para Te ofertar, só miséria e podridão, mas eis-nos aqui, um coração contrito e quebrantado não desprezarás. Nada além do sangue, nada além do Teu sangue precioso. Os 12 anciões, os 24 anciões, lançam diante dele as suas coroas de ouro. Deus, nós não temos coroa hoje, mas temos a nossa alma, temos a nossa vida, Deus, para que Tu venhas causar algo que revolucione o nosso interior. Ore da sua forma, da sua maneira, se expresse. Ore da sua maneira, se expresse. Deus abençoe a cada vida. Que Deus abençoe a cada vida. Nós perdemos muitas vezes essa identidade como filhos de Deus. Nós perdemos essa identidade como filhos de Deus. O Abba Pai, de forma carinhosa, de gratidão a Ti, serem chamados filhos de Deus segundo a eleição da graça. Há uma identidade em nós, há uma identidade em nós, há uma identidade em nós. Há uma identidade de filho e filha de Deus. Abba Pai, Papai, em Teus seios há alimento. El Shaddai, em Teus braços, El Shaddai, eu me escondo, eu me abrigo. Em Teus braços, El Shaddai. Como Tu pegasse aquele velho patriarca no colo, cercasse ele de promessas, e o tenho sustentado até o fim. Nesta noite, Deus, nos abriga em Teus braços, nos rodeia com as Tuas promessas e nos sustenta até o fim.
muitos de nós que perdemos a satisfação na alma, porque outras coisas tomaram lugar. Jesus seja o centro, Jesus seja o tudo. Sim, Jesus seja o centro, Jesus seja o tudo. Satisfação de servir, satisfação de amá-lo, satisfação de fechar a porta do seu quarto em secreto e ter aquele momento de relacionamento com Ele, lágrimas de sinceridade, choro, pranto, mas também de alegria de saber que Ele está presente, ouvindo cada oração sua, ouvindo cada gemido seu, fortalecendo e guiando a tua vida nessa jornada de fé. Nós não sabemos o amanhã que nos espera, mas nós podemos se apegar com aquele que sabe todas as coisas. Esteja certo de Deus. Se está acorrentado, louve. Se está preso a uma circunstância, glorifique. O poder que está em você fala mais alto. Aquilo que já foi investido em você fala mais alto. Aleluias. Aleluias. Poder vivificador. Se habita em vós aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, se esse mesmo Espírito